Faço carinho na babinha do papai. Faço carinho na roupinha. Na roupinha não, né? Isso aí já sou eu inventando. E aí, malta? Mário Taúna, Saulos e Livros aqui. E hoje a gente precisa conversar sobre como a gente vê o mundo na nossa volta. Eu não quero falar sobre cosmovisão, tá bom? Eu quero falar sobre realmente como a gente vê o mundo que a gente vive, como a gente olha para as pessoas que estão perdidas ao nosso redor. Há uns anos atrás, eu estava saindo da igreja num domingo de manhã normal e eu saí da igreja e eu ia para casa de ônibus. Então eu fui para o ponto de ônibus, no caso de autocarro, né? Eu fui para o ponto de ônibus e lá tinham algumas pessoas já, mas eu sinceramente não prestei atenção em quem estava lá. Eu só cheguei e fiquei olhando na direção que o autocarro, o ônibus vinha. E pronto, eu fiquei ali e esperei chegar o meu. Só que eu tinha acabado de voltar do culto, então eu estava vestido da forma que normalmente eu sempre me vesti para ir para o culto. Eu não sou de uma igreja extremamente tradicional, então eu estava com a minha calça jeans, uma camiseta simples, umas pulseiras talvez. Na verdade eu estava de pulseira porque eu lembro que falaram sobre isso. Eu estava com umas pulseiras e uma bibliazinha debaixo do braço. Nunca fui de andar com uma bíblia deste tamanho, mas pronto, uma bibliazinha talvez desse mesmo tamanho aqui, debaixo do meu braço, e lá ia eu para minha casa depois do culto de manhã. Só que o que aconteceu? Eu estava com a minha bíblia debaixo do braço e alguém veio até mim e me cutucou assim, ó, e perguntou: "Eu posso dar uma olhada na tua bíblia?" Eu sinceramente não olhei muito. Eu virei e entreguei a bíblia, falei: "Claro, pô, por que não? Por que que eu não vou dar minha bíblia pra pessoa ler um pouco?" "Claro, pode pegar." Entreguei para a pessoa. E nesse ato de entregar para a pessoa a Bíblia, foi quando eu olhei para a pessoa de fato, e aí eu me apercebi que era um morador de rua, era alguém em situação de rua. E eu entreguei a Bíblia para aquele senhor, e ele pegou a minha Bíblia, ele folheou ela, e eu lembro que ele foi para os profetas menores, chegou lá nos profetas, leu alguns versículos assim, leu, fechou e me entregou. E eu estava sem entender nada pra falar a verdade, porque, pronto, eu tinha acabado de voltar do culto, do nada alguém me pede minha Bíblia, começa a ler, e ele me devolveu a Bíblia, e ele falou assim: "Olha, obrigado, viu, porque todo domingo eu encontro com um cristão, todo domingo eu encontro com um crente, e todo domingo eu peço uma Bíblia, mas nunca me deram a Bíblia. Você foi o primeiro que entregou a Bíblia na minha mão." Aquilo já ficou na minha cabeça, sabe. Mas aí ele começou a falar, e aí ele começou a mostrar o que aconteceu. Eu sentei do lado dele e comecei a escutar o que ele falava. E aí ele começou a falar sobre como a vida dele mudou a partir de um momento. E é muito triste a história daquele rapaz. Imagina que, poxa, ele era cristão, ele fazia parte de uma igreja grande na cidade que eu morava, ele era tesoureiro daquela igreja grande, tá, então, ele cuidava de todo o orçamento, ele que cuidava da área financeira da igreja, e chegou um momento em que ele foi pra casa dele, chegou na casa dele e encontrou a esposa e o irmão dele na cama. E ele falou que desde esse dia ele caiu no álcool, e nunca mais ele voltou pra casa dele. Quando eu encontrei ele naquele dia, já faziam 10 anos que ele estava na rua. 10 anos, 10 ou 11 anos, mas eu acho que eram 10 anos. E aquilo mexeu com a minha cabeça, cara, porque foi algo assim, ó. E quando ele viu, ele já estava morando na rua, há 10 anos. 10 anos morando na rua por uma situação dessa. E é algo muito triste. E era muito nítido enquanto ele falava que ele guardava 2 sentimentos. Ele nitidamente guardava rancor e ele nitidamente, guardava saudade. Ele tinha rancor da igreja, ele tinha rancor porque pessoas podiam ter ajudado ele, mas não foram atrás dele. Ele tinha rancor dessas pessoas, ele tinha rancor da igreja por causa disso. E eu percebi que ao mesmo tempo que ele tinha muito rancor da igreja que ele fez parte,
ele criou uma esperança, quando ele viu que um menino qualquer entregou a Bíblia para ele, sabe. Porque ele virou para mim e falou assim: "Olha, na igreja em que eu fazia parte, você nunca entraria com essa roupa. Na igreja que eu fazia parte só podia entrar de roupa social, só podia entrar de terno, terno fino. Então, com a roupa que eu estava, eu eu jamais entraria na igreja que ele fazia parte, mas foi alguém com a roupa que eu estava, nesse caso eu, que entregou a Bíblia para ele. E ele falou: "Já encontrei pessoas vestidas da forma que eu me vestia, e eles nunca me entregaram a Bíblia, mas foi você que fez isso por mim. Foi você que veio até mim e entregou a sua Bíblia e deixou eu ler". E eu falei para ele: "Olha, se tu quisesse a minha Bíblia, eu te dava a minha Bíblia. Isso não é problema". E ele falou: "Não, não, não, tudo bem e tal". E, ele começou a contar toda a história dele. Mas o que que é interessante é que enquanto eu percebia aquilo que ele demonstrava, que era justamente o amargor e a saudade da presença, a saudade de sentir Deus mesmo, sabe. Uma pessoa que já conheceu a palavra, uma pessoa que era entendida, ele era pastor, tá. Uma pessoa que era entendida da palavra, uma pessoa que conhecia, mas caiu em vício. Uma pessoa que era conhecida da palavra, uma pessoa que Deus sabia o nome, mas que se perdeu e não teve ajuda. Essa pessoa tinha saudade da presença, tinha saudade de quem Deus é, saudade de encontrar com Jesus pessoalmente, sabe. E, ele começou a falar, falar, e eu fui deixando. E sinceramente, passou pelo menos 2 ônibus meu que eu pude pegar. Eu não peguei, eu esperei ele falar, eu queria que ele terminasse, porque eu sabia que era mais importante aquele coração do que eu chegar na minha casa para ir almoçar. Então eu fiquei esperando ali, e quando ele terminou de falar, Deus colocou uma pergunta no meu coração. E aí eu virei para ele e perguntei assim: "Deixa eu fazer uma pergunta?" Ele falou: "Não, pode sim, pode sim". Eu falei assim: "Quando foi a última vez que o senhor se sentiu amado por Deus?" E aí eu percebi que na hora que eu perguntei isso, ele foi meio para trás, assim, sem entender, e ele: "Olha, eu acho que foi quando eu tive um problema no meu coração". E aí ele contou que ele adoeceu do coração dele e que agora ele só conseguia sobreviver com os remédios que o governo dava para ele. E ele falou: "Olha, a última vez que eu me senti amado por Deus foi quando eu tive um problema no coração. Eu fui parar no hospital, fiquei internado, mas eu achei que eu fosse morrer, e eu não morri por um milagre. E ali eu senti Deus cuidar de mim". E quando ele falou isso, o ônibus dele chegou e ele foi correndo, foi embora e eu nunca mais vi aquele rapaz. Nunca mais vi ele. Eu não estou aqui para falar sobre como talvez eu tenha feito a diferença na vida dele, no dia dele. Não sei, porque eu nunca mais vi ele. Eu não sei o que aconteceu com ele. Mas o que eu posso dizer é que essa situação mudou a minha forma de ver o mundo. Por quê? Porque antes, sinceramente, eu ignorava as pessoas que estavam ao meu redor. Tanto que quando eu cheguei lá, eu ignorei todo mundo que estava no ponto de ônibus, ignorei todos, eu não olhei para um, não olhei para o rosto de ninguém. Mas quando ele foi lá falar comigo e eu ouvi a história dele, eu falei: "Meu Deus, existem pessoas ao meu redor que precisam ouvir de Cristo mais uma vez. Eu preciso atentar o meu olhar para as pessoas que estão ao meu redor". E com isso eu lembrei do que Jesus fala lá em Lucas 10, quando perguntam para ele assim, ó, Lucas 10 do verso 25, perguntam para Jesus: "Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna?" E Jesus fala: "O que está escrito na lei? Na lei, como tu lê?" E aí ele fala: "Olha, diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo". E Jesus responde assim: "Tu foi bem, faz isso e tu viverá". Só que aí ele pergunta assim, ó, quem estava indagando Jesus pergunta: "E quem é o meu próximo?". E aí Jesus começa a contar uma parábola. E nessa parábola ele fala que um homem estava descendo por uma estrada quando ele foi assaltado e espancado, foi deixado quase à beira da morte naquela estrada.
E naquele caminho, mais tarde, passa um sacerdote, e ele vê aquele rapaz caído no chão, ele vê aquele rapaz destruído, mas quando ele vê aquele rapaz, ao invés de ajudar, ele atravessa para o outro lado e passa direto. A esperança daquele rapaz acabou. Mas aí mais tarde, a esperança chega um levita, e o levita vê aquele rapaz no meio da estrada, todo ensanguentado, todo quebrado, e também atravessa para o outro lado e passa reto. E mais uma vez, a esperança daquele rapaz acaba, mas aí passa o terceiro, é um samaritano. Imagina que a gente está falando de um judeu espancado, um samaritano que está passando. Pessoas totalmente distintas, que não se gostam, tá? Culturas que se odiavam, culturas que não se gostavam, mas quem passa agora é o samaritano, e quando o samaritano olha para aquele judeu que está espancado, que está ferido, que está quase morto naquela estrada, ele vai até ele e se compadece daquele judeu. Então ele ajuda ele, apacenta aquele judeu, ele sara as feridas daquele judeu, ele ajuda ele, leva o judeu para uma hospedagem e paga tudo que é necessário, sabe. Todas as despesas do judeu, tudo que o judeu for dever para aquela hospedagem, o samaritano vai lá e paga. E ele fala assim: "Olha, tá aqui o do primeiro dia, deixe ele passar aqui quantos dias forem necessários. Mais tarde eu volto e tudo que ele estiver devendo para você, eu pago." E o samaritano vai embora. E a história termina e Jesus fala assim: "Desses três, quem é o próximo do homem que foi assaltado?" Imagina, eu estou falando de um homem judeu. Faz mais sentido falar que o próximo do judeu é o sacerdote. Faz parte da mesma cultura. Faz mais sentido falar que o próximo do judeu é o levita. Faz parte da mesma cultura. Mas não, a resposta óbvia pra gente hoje é que é o bom samaritano, é o próximo dele, porque foi ele que se compadeceu. E vou te falar, quem estava indagando Jesus respondeu isso. O samaritano é realmente o próximo daquele judeu. E aí Jesus vira e fala: "Vai", e faz a mesma coisa. Então, vamos parar para entender o que Jesus falou aqui. A pergunta era: "Quem é o meu próximo?" E Jesus mostra que o próximo da pessoa pode ser alguém totalmente diferente dela. Ou seja, o meu próximo é só quem é da mesma forma que eu, é só que nem quem pensa que nem eu, é só quem tem a mesma cor que eu, é só quem está no mesmo lugar que eu, é só quem é da minha família, só quem é da minha igreja, só essas pessoas prestam. Só para essas pessoas eu tenho que falar de Deus. É mentira, tá bom? É mentira. O bom samaritano está aqui para mostrar que uma pessoa, mesmo sendo totalmente oposta, pode ser o teu próximo, pode ser aquela que vai te ajudar. E mais que isso, aquela pessoa que é totalmente o teu oposto, pode ser aquela pessoa que está necessitando da tua ajuda. E a minha pergunta é: o que que nós temos feito? Sabe, quando eu fui com aquele rapaz, eu encontrei ele, eu não sabia que ele estava precisando tanto de uma Bíblia. Ele estava precisando só ler alguns versículos para pegar confiança, para pegar fé mais uma vez. Talvez ele precisasse disso, porque ele tivesse uma bolha em volta de religiosidade. Foi o que ele encontrou a vida toda. Mas um dia ele encontrou um menino mal vestido, um menino com pulseira no braço. Ele até me falou, ele falou: "Rapaz, com essa pulseira aí, tu nunca entrava na minha igreja." Mas foi eu que entreguei uma Bíblia para ele. Sabe, até que ponto a gente está conseguindo olhar para nossa volta e deixar a escama da religiosidade de lado? Porque se eu olho para as pessoas que estão em situações difíceis ao meu redor e eu me afasto delas, eu não estou fazendo aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Sejamos como o bom samaritano. Sabe, vamos sim olhar para as pessoas que estão em situação de rua e orar por elas, e orar com elas. Eu não estou falando só sobre chegar em casa e orar: "Senhor, cuida dessas pessoas." Não, eu estou falando sobre ir lá com elas e pegar na mão delas, olhar no olho, perguntar o nome, perguntar o que aconteceu, se for necessário ajudar, e orar e falar: "Senhor, ajuda essa pessoa." Isso tem sido algo que Deus tem incomodado muito o meu coração. Eu não consigo mais, Deus incomoda mesmo meu coração, tá. Eu não consigo mais passar por alguém em situação de rua e não orar por essa pessoa.
eu não consigo mais. Eu tenho que passar por alguém em situação de rua, eu tenho que orar por ela. E se eu não tiver com tempo, eu estiver com pressa por algum motivo, no mínimo eu dou um dinheiro, ou compro alguma comida, ou compro alguma coisa. Isso é algo que Deus não tem me deixado quieto. Tem sido um santo incômodo que Deus tem colocado no meu coração. Eu não consigo mais. E sinceramente, eu não quero conseguir, porque se eu conseguir deixar de lado essas pessoas, eu não estou fazendo o que Jesus mandou a gente fazer. Então vamos olhar para as pessoas difíceis, sabe? Aquelas pessoas ao nosso redor que são viciadas, talvez viciadas em droga, talvez viciadas em pornografia, talvez viciadas em aposta, talvez viciadas em álcool, não importa. Para aquelas pessoas que são chatas, aquelas pessoas que são difíceis, respondonas, mal educadas, vamos olhar para elas também, vamos cuidar dessas pessoas. Para aquelas pessoas que não querem nada com nada, preguiçoso, vamos olhar para essas pessoas, gente. Sabe, a gente como cristão tem que ser como um bom samaritano. A gente tem que cuidar das pessoas, a gente tem que olhar para as feridas dela, pagar as despesas dela, porque assim é o que Jesus espera da gente, é o que Jesus fazia, é o que Jesus espera. Foi o que ele fez com o gadareno, foi o que ele fez com Pedro, foi o que ele fez com João, e de todos esses não teve nenhum que no final não proclamou o nome de Jesus. Então eu tô aqui para falar que essas pessoas difíceis, como Pedro era uma pessoa difícil, como João era uma pessoa difícil, como Mateus era uma pessoa difícil, como o jovem gadareno, esse era um menino difícil. Mas todos eles terminaram a história deles proclamando o nome de Jesus. E não vai ser diferente com as pessoas ao nosso redor. Se alguém da tua família é difícil, ore por ele. Se alguém ao teu redor é difícil, ore por ele. Se tem alguma pessoa na tua rua que toda hora tá passando um morador de rua na tua vizinhança, no teu bairro, toda hora passa um morador de rua e todo mundo conhece um morador de rua, mas ninguém faz nada, faça você. Ore com ele, sabe? Se incomode o seu coração. Que esse vídeo incomode a gente a olhar para as pessoas difíceis ao nosso redor. Não podemos achar normal que tenham pessoas que estão perdidas ao nosso redor. Jesus não achou isso normal. Quando ele olhou para as pessoas perdidas, Jesus só faltava chorar. Jesus olhava e falava: "Ai, meu Deus, eles estão como ovelhas perdidas sem um pastor". Mas o pastor, o bom pastor existe. O bom pastor já veio e a gente tem essas boas novas para entregar. A gente pode falar: o bom pastor existe, aquele que vai te guiar existe, venha até ele. Então, ore por essas pessoas, acompanhe essas pessoas. Se for necessário, dê dinheiro sim. Se for necessário, dê comida sim, tá bom? Claro, com os cuidados certos, mas faça o que for necessário para que essas pessoas encontrem Jesus. Encontre pessoas que precisam de Jesus. E a minha pergunta é: o que nós temos feito pelas pessoas ao nosso redor? Pelas pessoas difíceis ao nosso redor? Se você, no mínimo, não tem orado por elas, então a gente não está fazendo nem o mínimo. Se a gente não está nem orando por elas, a gente não está fazendo o nosso mínimo, sendo que Jesus nos chamou para fazer o nosso máximo. Então, a gente vai orar nesse momento para que Jesus incomode o nosso coração e que nunca mais a gente deixe essas pessoas de lado, que a gente abra a nossa visão para olhar o mundo ao nosso redor. Espírito Santo de Deus, nós queremos te pedir nesse momento, incomoda o nosso coração. Não queremos ser pessoas cristãos acomodados, não queremos ser cristãos que só olham para a nossa própria vida, cristãos egoístas, que só querem saber do seu próprio bem. Em nome de Jesus eu oro para que a gente abra a nossa visão, tire a escama da religiosidade e que estejamos dispostos, Senhor, disponíveis a olhar para as pessoas que estão perdidas. Sabe, Senhor, que tenhamos uma visão como a tua visão sobre essas pessoas, que a gente não esqueça delas, que a gente não coloque elas de lado, mas que, como o bom samaritano, que a gente olhe para pessoas difíceis e a gente ajude a sarar as feridas e a gente leve para hospedagem
pague a despesa, que sejam essas pessoas que estão disponíveis para ajudar, estão disponíveis para levar para o caminho correto, que estejamos disponíveis, Senhor, para mostrar que existe um Deus que ama essas pessoas assim como Ele me amou. Eu não sou especial porque Deus me amou. Eu não sou especial. Aquela pessoa também é amada. Ela também merece conhecer a Cristo. E se tu quiser me usar, quiser nos usar como um instrumento para isso, que assim seja. Te pedimos, abra os nossos olhos, Senhor. Nos permita ver e que, em nome de Jesus, nossos corações sejam incomodados com essa verdade bíblica, com a verdade de que devemos ser como o bom samaritano. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E para você que olhou para essa mensagem e ela tocou o seu coração, comenta aqui embaixo o que você sente sobre isso. Se você já teve alguma mensagem que você falou no meio da rua mesmo, você falou com alguém, você entregou sua Bíblia. Quando foi a última vez que você deu sua Bíblia para alguém? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo para mais pessoas serem tocadas, porque sabemos que a gente precisa que essa mensagem seja levada. Então, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo, curte e a gente se encontra mais nas próximas semanas. Até a próxima.